Namastê a todos, uma ótima e abençoada segunda-feira para todos vocês, que essa semana a Hashem nos proteja, nos dê saúde, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, nos dê graça, nos conceda força, coragem, garra, foco, fé para a nossa jornada dessa semana. E que em tudo tu seja bem sucedido, que Hashem guarde o teu comer, o teu beber, o teu vestir, o teu deitar, o teu levantar, o teu sentar, o teu dormir, o teu levantar, o teu ir e o teu voltar, que em todas as coisas tu seja guardada, tanto de inimigos visíveis e invisíveis, que tu esteja protegido, que a tua casa esteja protegida, que teus filhos estejam protegidos, que os teus entes queridos, que teus vizinhos estejam protegidos e que assim seja. E desde já eu peço que você deixe o seu like, que é muito importante. Vai já apertando o botãozinho, não custa nada, amados. Deixar um like para contribuir. Se não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, compartilhe as mensagens. Eu sou a mensageira e vocês também são aqueles que divulgam para outras pessoas, para que o canal cresça, se desenvolva e mais pessoas venham obter uma mensagem que elas necessitam ouvir, certo? Então, vamos lá, vamos meditar e aí eu vou trazer um texto aqui de Sérgio Libilo, que ele é especialista em cinema e televisão, aonde ele escreveu um texto e eu gostei muito, que é o título Por que a vida não é um mar de rosas? Por que a vida não é um mar de rosas? A vida não é um quadrinho colorido. A vida não é um quadrinho colorido. Os relacionamentos não serão um mar de rosa. O casamento não será um mar de rosa. Amados, sabe, eu tenho ouvido muita ignorância, muita estupidez. E aí eu não queria tocar nesse assunto e nem queria falar, mas só que, sabe, tem pessoas, tá? No meio cristão, no meio evangélico, e aqui eu não estou para apontar, eu estou apenas para alertar e abrir a visão. Por que eu trago este texto? Porque evangélicos, porque tem pessoas no meio cristão, pessoas com autoridade, pessoas que são famosas, estão colocando peso e carga sobre as pessoas, colocando uma carga pesada que nem esses hipócritas fazem. Elas colocam como se Deus exigisse que nós fôssemos perfeitos sem nenhum defeito, e isso é uma mentira. Casamento perfeito não existe, é uma mentira. O casamento é uma escola. A vida é uma escola. E eu vejo cristãos colocando que o diabo, o demônio está no corpo das pessoas. É isso que eu escuto. Como é que tu quer casar? Como é que tu quer ter um relacionamento? Como é que tu vai se envolver com aquela amiga se ela tá encapetada, endemoniada, cheio de demônio? E essas pessoas querem exigir uma santidade que não existe. Primeiro, o que é santidade? Santidade é se separar do mundo para Deus. É se separar das coisas ruins. E todos nós devemos
ir para o caminho bom e se desviar do mal. Isso é óbvio. Mas eles colocam uma santidade que não existe. Uma hipocrisia, uma mentira, um cinismo. Hashem vai dizer que os fariseus, eles colocam uma carga tão pesada nos ombros, com tantos dogmas, com tantas regras, que nem eles mesmos conseguem fazer. Mas que eles pegam e dizem, tu tem que ser assim, tu tem que fazer assim, porque senão a tua vida vai ser um inferno, porque tu tem demônio, porque tu tem capeta. É terrível o que eu tenho assistido. É terrível, os cristãos, essas pessoas de autoridade, elas estão chegando na loucura. Essas pessoas, sabe o que elas causam no meio das pessoas que vão procurar? Que elas vão procurar fé, elas vão tentar procurar esperança, elas vão tentar procurar um refrigério em Deus. E aí elas entram e elas encontram um Deus que vai esculachar, esculambar. Elas encontram um Deus que exigem dela coisas impossíveis de se cumprir enquanto encarnados nesta terra. Jesus em nenhum momento, ele andou com prostituta, ele andou com cobradores de impostos, ele andou com pessoas enfermas, ele andou com pessoas das piores espécies. Saulo era um perseguidor, matava os cristãos, depois se converteu a Paulo. Nem Cristo, nem os discípulos ficavam tocando neste assunto, dizendo, vocês estão cheios de capeta, vocês estão cheios de demônios, vocês, se não forem santos, não pode casar, não pode orar com uma amiga se ela não é cristã, não tem que orar tem que cuidar com quem ora, tem que cuidar com quem anda, só falta dizer, tem que cuidar o que. Só que daí eu vou trazer uma coisa aqui. Porque daí diz, os que estão lá fora da igreja já estão pro diabo. Primeiro, o cristão e os superiores têm idolatrado a Satanás. Não existe, mas no cristão existe diabo, Satanás, ok? Então, os cristãos, os pastores estão idolatrando a Satanás, colocando ele como uma pessoa que tem muito poder, mais que Hashem. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão colocando demônio onde não tem. Vocês dizem que se uma pessoa coloca uma roupa porque ela tá cheia de capeta, cheia de demônio, tem que ser limpa, tem que ser livre, porque a vida, aí a pessoa vai dizer assim, se tu quer casar, tu tem que tirar os demônios que tá no corpo, depois ir para um relacionamento, por causa que Deus falou que deve ser um rio de águas tranquilas. Aí eles vão pro Salmo e pega aqui assim, que Deus te leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes, e assim deve ser o casamento e o relacionamento. Cá para nós, qual mulher casada que diria que todo o seu casamento foi águas tranquilas, um mar de rosas, que andou em pastagens verdejantes e tranquilas? Um casamento é cheio de fases. É um aprendendo com o outro, é um desenvolvendo com o outro, é um crescendo anos após anos. Tem briga sim, tem discussão sim, é normal, nós estamos no mundo. Nem Jó colocou o nome de Satanás no meio quando ele foi provado. Veio desgraça sobre a casa dele, ele perdeu dinheiro, perdeu 10 filhos,
perdeu esposa, perdeu os bens, perdeu tudo. E em nenhum momento ele diz foi Satanás. Ele coloca Deus acima. Em nenhum momento Jó colocou Satanás no meio. Quem coloca é pastor e os cristãos que ouvem pastor, e aí tudo é demônio. Só que é uma hipocrisia. Por que é hipocrisia? Vocês dizem que tem que ser santos. Isso é hipócrita. Não ande com pessoas que também não são cristãs. Vocês são hipócritas. Porque vocês comem a comida de pessoas que não são cristãs, vocês vestem roupas de pessoas que não são cristãs, vocês colocam o sapato de pessoas que não são cristãs, você compra perfumes em lugares de pessoas que não são cristãs, vocês visitam lugares de pessoas que não são cristãs, que são de outras religiões, que cultuam outros deuses. Vocês compram e usufruem daqueles que vocês tacam pedra, que vocês massacram, que vocês julgam, mas vocês precisam dos serviços daqueles que vocês dizem que estão indo para o inferno. Então é uma hipocrisia. Vocês vivem no mundo. Só se vocês vão ir para outro planeta, aonde vocês vão fazer a própria comida, plantar a própria comida, fazer as próprias roupas para que sejam santos, para que sejam purificados, para que sejam pessoas de uma comunidade aonde nenhum que não seja cristão esteja no meio de vocês. Aí vocês têm que criar um mundo numa montanha, num rochedo, num lugar muito distante, criar uma comunidade aonde vocês vão fazer tudo no meio cristão. Então é a hipocrisia de vocês julgarem a religião dos outros, julgarem a vida dos outros, sendo que vocês trabalham para isso que vocês julgam. Vocês trabalham para pessoas que cultuam deuses pagãos, que cultuam outras entidades, que cultuam orixás. Vocês compram roupa também de pessoas que também cultuam orixás, entidades. Os móveis que tem da sua casa, você não sabe quem é o dono da loja. Ele pode cultuar o satanismo, que nem dizem que tem. Então é hipocrisia, queridos. Vocês estão no mundo terreno encarnados, aonde existe diversas religiões, diversas pessoas, diversas etnias. É hipocrisia, é burrice e é cinismo de vocês. Então raciocinem antes de vocês julgar o irmão, a irmã, antes de vocês julgar aquela pessoa, porque vocês usam os serviços e tudo os demais dessas pessoas. Então raciocinem que vocês usufruem de tudo que é feito nessa terra por mão de pessoas que vocês condenam e abominam. Ah, eu não devo andar com aquele, com aquela. Mas você vai numa loja, você vai em algum lugar, você vai trazer um objeto para sua casa daquela pessoa que você diz que está no inferno. Você está usufruindo, você está fazendo tudo. E não estão percebendo. E vocês idolatram pessoas, vocês idolatram pastores, vocês idolatram
cristãos, vocês idolatram o irmãozinho, vocês também são idólatras. Só que não usam a cabeça para pensar. Só não usam a cabeça para pensar, para raciocinar. O cristão acha que ele é perseguido por demônio 24 horas. O Satanás persegue os cristãos 24 horas. Tudo que acontecer é culpa. A vida, acorda para a vida. Nós somos feitos de carne e osso. O sistema criado pelo Criador não nos faz imunes de dificuldades, de doenças, de tristezas, de escassez. Então vamos pensar e analisar. Tem coisas sim no mundo espiritual que são lançados? Sim. Mas não é 24 horas, pelo amor de Deus. Vamos acordar para a vida. Vamos deixar essa loucura que está acontecendo no meio evangélico, no meio cristão. Jesus andou por esse mundo, Jesus ele teve fome, Jesus teve sede, Jesus chorou, Jesus teve agonia ao ponto de derramar sangue na terra. Jesus, ele sentia extrema dor e compaixão de ver por pessoas que estavam sofrendo miséria, doença, escassez. Vamos acordar para a vida. Nenhum discípulo era rico, nenhum discípulo era próspero. Eles passavam perrengue, eles passavam fome, sede, eles eram batidos, eles eram presos. Então não venha com papo ridículo. Parem de pregar bobagem, parem de pregar merda. Porque vocês estão dizendo que querem salvar vidas, que querem libertar, mas vocês querem escravizar. Vocês escravizam, colocando peso, jugo, e chega uma hora que essa pessoa ela vai adoecer, ela vai ter depressão, ansiedade, ela vai morrer, essa pessoa ela vai vazar e vai estar toda destruída. E quem é que vai regenerar essa vida que está destruída por causa de imbecis cristãos, de pastores imbecis, de mulheres que tiveram um passado, parece que foi apagado, e aí agora ela se acha a rainha da cocada e quer estar na internet pegando e falando que todo mundo tá com o capeta, todo mundo tá com o diabo, com o diabo a rabo, e que tudo tem que ser perfeição. Amados, não vão atrás. Quem arrota santidade demais tem merda debaixo do tapete. Quem arrota santidade demais não faz nada do que aquilo que fala. Pode ter certeza que a pessoa que se acha santa, que se acha melhor que as outras, essa pessoa, ela faz coisas muito piores por trás das costas que a gente nem imagina e nem pensa. As pessoas que arrotam santidade, que querem dizer que são perfeitas, são essas as que mais cagam, tá bom? E a Shem vai dizer que é mais fácil uma prostituta entrar do céu do que um fariseu. Porque o fariseu ele é hipócrita e fica rotando santidade. A prostituta sabe que é prostituta. Ela sabe. Ela não é cínica, ela não esconde. Por isso que a Shem vai dizer, é mais fácil as prostitutas e os cobradores de impostos subirem do que um fariseu.
Vamos pensar, e eu trago esse texto que a vida ela não é um mar de rosa. Ela não é um mar de rosa. A vida é feita de fases, de dificuldades, tem problema, tem perrengue, tem tudo. Tem tudo. Estamos num mundo, esse mundo ele foi criado com um sistema e é respeitado esse sistema. Vamos lá. Por que a nossa vida não é um mar de rosas? Na vida existem dois tipos de pessoas: os que andam à busca da perfeição em tudo que lhes cerca, com o objetivo de alcançar algum gozo na vida. O segundo busca a perfeição da evolução espiritual neles próprios diante do mundo turbulento que lhes cerca. E isso é recomendável buscar sim a evolução espiritual, a expansão espiritual, porque é ela que vai nos manter saudáveis, plenos e equilibrados neste mundo que é um caos. Mas em algum momento nós seremos afetados, mas se buscarmos diariamente orações, jejum, mantras, yoga, o que você gostar, o que você se identificar, isso será muito bom para enfrentarmos as provas e os desafios que a vida nos coloca diariamente. Um observador comum não vê a dança do surfista como uma agilidade, e sim como uma fatalidade. Ainda para o mesmo observador comum, uma pessoa perfeita é aquela que surfa em mar calmo, algo até mesmo caricato. Ser feliz por falta de problemas é um conto de fadas. Ser feliz por falta de problemas é um conto de fadas. Não existe vida perfeita. A vida é feita de desafios, de tristeza, de luto. A vida é um mix de sentimentos, é um mix de circunstâncias boas e ruins, de sombras e de calmaria. Entendam, se nós formos esperarmos para não ter problemas, para sermos felizes, esquece. Nós precisamos ser felizes e buscar a alegria mesmo em meio ao caos. E aí a Hashem diga, não andem pelo que vocês veem, mas andem pela fé. Tenham de bom ânimo, mesmo que tudo esteja turbulento na sua vida. É o princípio da infantilidade, é algo que pode matar. Acreditar que a vida é um conto de fadas e que existe perfeição e santidade ao extremo é o princípio da infantilidade, de pessoas imaturas que se acham as sabichonas da verdade e que pode vir matar. Mata pessoas ficam depressivas. Amados, eu dediquei a minha vida mais de 20 e poucos anos dentro de uma congregação evangélica. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou dizendo, eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu tentei fazer. Eu dei o meu melhor, mas pessoas me sufocaram, pessoas me destruíram aos poucos, ao ponto de eu parar numa UPA, de eu ter que tomar remédio na veia para acalmar. Depois eu tive outros problemas. Depressão e ansiedade. Síndrome do pânico. E até hoje, eu preciso me medicar. Os médicos disseram,
você passou por coisas muito fortes, você passou por baques muito fortes na sua vida. Eu também passei pelo TEP, então foi uma junção de tudo. Eu mesmo conversava com as irmãs na igreja. Quando eu era diretora de aula bíblica, eu disse para as irmãs, eu venho para a igreja, mas eu venho dopada. Eu tô aqui, mas eu tomei calmante para poder estar aqui. Senão eu não aguento. É pressão, é humilhação. Ninguém acha que tu é bom o suficiente. Ninguém te reconhece, amados. É morrer aos poucos, eu estava morrendo. E já que eu batia com o sistema, porque eu sempre disse que deve ser trabalhado com amor, com respeito. Tu pode ensinar as pessoas, mas tu não precisa humilhar, tu não precisa pisar, tu não precisa esculachar, tu não precisa colocar um peso, uma carga, regras, dogma em cima de uma pessoa, amados. Não tem como viver. É um inferno, porque tu nunca te acha perfeita, tu nunca te acha boa, tu nunca vai ser bom para eles. E aí eu vazei, eu saí, eu tive que sair. E até porque depois fui parar no hospital, tive TEP, tive infarto, eu tive ataque cardíaco. E também por causa da doença que eu tenho. Então, eu sei do que eu tô falando. E tem muitos ignorantes que quando eu trago uma mensagem ou quando eu coloco um short, vai falar merda. Pessoas que nem fizeram teologia, pessoas que não estudaram libertação, pessoas que não estudaram nada de nada, que só pegam um versículo e coloca lá. Por exemplo, nós seres humanos, a gente cansa, a gente fica esgotado, a gente fica estoporado. E aí tem umas ignorante que não estudam Bíblia, que nem teologia fizeram, que nem fazem curso, nem nada. Vai lá, pega um texto seguinte assim. Deixa que eu te dou a resposta, porque um short estava falando que todo ser humano, a terra está exausta, o ser humano está exausto, a mãe terra, a mãe Gaia já não aguenta mais o ser humano, destruindo. Nós, seres humanos, estamos cansados, estamos aos extremos. E aí ela diz assim, deixa que eu te dou a resposta. Aí ela pegou aquele versículo que, Jesus disse bem assim, ó, vinde a mim, todos estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E também vai dizer que tem um outro versículo assim, que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ignorante, estúpida. Jesus estava andando de aldeia em aldeia, de lugares em lugares. Pessoas estavam sem esperança, pessoas estavam enfermas, pessoas não viam saída. E aí, tinham mulheres prostitutas, tinham cobradores de impostos, e eles se sentiam indignos de ser amado, de ser acolhido e perdoado. Eles se achavam uma desgraça, eles se achavam um câncer sobre a terra. Eles se achavam indignos de amor de alguém puro. E é por isso que Jesus, o Mestre, vai dizer, venham a mim, todos vocês que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham a mim como vocês estão, não importa como vocês estão, se acheguem a mim e eu vou ajudar, eu vou trabalhar com vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou instruir vocês, eu vou dar a direção para vocês. É isso que o mestre Rabino estava dizendo. Então não use esse versículo para dizer, se tá cansada, Jesus mesmo disse que é ele que vai isso e aquilo. Estúpida, ignorante. Gente que não entende de Bíblia, gente que não entende de nada. Me responda,
Por que que tem um monte de gente dentro da igreja? Por que que pessoas dentro da igreja se preparam? Eu fiz muitos cursos, eu fiz teologia, eu sempre busquei estudar sobre psicologia, sobre comportamento, sobre emoções, para poder dentro da congregação ajudar pessoas que estavam sofrendo, pessoas que não sabiam como trabalhar os traumas da infância, os traumas de um relacionamento abusivo, os traumas da vida, as suas dores, não sabiam compreender, não sabiam ter direções. E aí pessoas que querem ajudar outras pessoas, elas vão buscar o quê? Sabedoria, conhecimento, discernimento, vai estudar, vai buscar, vai ler, para dar o seu melhor. Então eu era uma conselheira dentro do templo, fora do templo, porque eu ia nas casas também para ouvir as pessoas e ajudar elas nos seus problemas internos. Então não é só entrar dentro de um templo, botar a bunda na cadeira e achar que o problema vai passar. Que o problema, que os traumas, que as dores vão ser eliminadas. Não é bem assim, não. Não é. O Mestre Jesus nunca disse isso. As pessoas devem ser ensinadas, instruídas. Tem que ouvir as pessoas para saber qual é o seu trauma, qual é a sua dor, o que está pesando. E aí trabalhar com a sabedoria para dar o direcionamento e a luz para que a pessoa ela se liberte da escravidão daquela situação e ela seja livre. Então não peguem versículos, trecho de versículos bíblicos para falar merda e falar o que vocês nem sabem, não sabem nada, tá bom? Vocês são como papagaios, que vocês só repetem o que os pastores falam para vocês, certo? Vão estudar, vão ler, vão buscar conhecimento. Não falem aquilo que vocês não vivem. Não falem aquilo que é impossível, porque estamos no mundo caído. Pessoas que se reúnem para dizer sobre santidade, perfeição, são umas fofoqueiras. A casa tá um caos, o casamento tá um caos, os filhos estão um caos. E as irmãs que se reúnem depois falam uma das outras. Amaldiçoam umas às outras, porque com a Bíblia tu pode amaldiçoar e abençoar. Na espiritualidade, se usa salmos, eu já falei. Se usa salmos, tem salmos para abençoar, para saúde e também para amaldiçoar. Quando um cristão vai orar contra uma pessoa, ele diz que caia por terra, ele está falando que quer que aquela pessoa seja destruída, que ela morra. Vamos estudar então? Vamos prestar o que a gente ora, o que vocês oram contra alguém, porque vocês estão amaldiçoando uma vida. Vocês estão destruindo através de conjuros e palavras. Porque quando vocês se reúnem para orar contra a vida de alguém, contra uma pessoa, vocês estão querendo a destruição da vida dela. Então nem isso vocês sabem, nem isso vocês se ligam, de tão burro que são. É possível que em algum momento da vida o amigo leitor tenha pensado na ideia até de tirar a sua própria vida. Simplesmente porque pensa como uma criança, é irresponsável, pois acha que tudo tem que estar bem.
seres humanos mimados, pessoas mimadas, frágeis, fracas, que acham que tem que acabar com a vida porque a minha vida não vai bem, a minha vida é um drama. Sem, no entanto, entender que o mundo agitado, quase a desabar na sua cabeça, está a demandar a sua evolução e não a sua destruição. Em alguns momentos é necessário que o caos venha para que a gente evolua. Eu já falei, nós nunca vamos crescer em águas calmas, tranquilas. Mas no meio da tempestade, no meio do caos, nós vamos evoluir. Porque a Hashem quer que a gente pense, medite, reflita, expanda. Tu só acha a solução para o problema quando tu tá numa pressão. Pode notar. Quando tu tá tudo bem, aí veio algo ruim. Tu tem que fazer o quê? Botar tua cabeça para funcionar. E a solução, ela vem. Então, o que a gente acha que é para nos destruir é para nos transformar, nos expandir, nos moldar e transformar a nossa realidade. Então, nem tudo que é ruim vem para nos destruir, mas vem para trazer transformação na nossa vida. Porque se tudo estiver bem, a gente fica estagnado, tranquilo e relax. Só que Deus quer movimento. Ele quer que tu produza. Ele confia na tua capacidade de fazer grandes coisas. Compreendam e entendam. Eu poderia parar por aqui. Já temos a resposta da razão de não termos um mundo estável em termos de dinâmica de vida. O mundo, a vida, não é estável. É que nem a roda da fortuna, ela gira. Vamos estar em momentos bons, em outros vamos estar em momentos ruins, fases calmas, fases mais ou menos, fases de muita pressão, mas sempre vai girar a roda da fortuna, a roda da vida. Os que se tornam em pessoas emocionalmente desequilibradas acreditam de forma obcecada que o mundo e as pessoas têm de agir em conformidade com o que elas querem e sentem. Ou seja, tem pessoas que acham que o mundo tem que girar em volta do umbigo delas. É até doentio desejarmos e obrigarmos que a outra pessoa seja ou proceda de acordo com o que nós somos ou procedemos. É doentio a gente querer que outras pessoas ajam de acordo com o que a gente quer, com o que a gente está falando, com o que a gente está dizendo, com a crença que a gente é. Isso é doentio. Doentio. Certo? Seja irmão, amigo, marido ou esposa, pai ou mãe, ou até mesmo um estranho, estas pessoas que interagem conosco não pensam como nós. Não pensam como nós. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma atitude, cada um tem a forma de ver a vida como ela é, de acordo com o seu crescimento, a sua expansão e a sua evolução. Então nós precisamos respeitar. Elas também têm os seus próprios objetivos, que não são os mesmos que os nossos. Não podemos nos iludir. As pessoas que interagem conosco não são nossos escravos. As pessoas são livres. Deus veio trazer liberdade. Então não queira escravizar pessoas, não queira escravizar a mente, não queira escravizar a alma das pessoas. Nós somos livres e precisa se respeitar cada pessoa, cada religião,
cada modo de pensar. Nem Cristo quis aprisionar, nem Cristo quis escravizar pessoas, nem discípulos escravizaram pessoas. Curaram, alimentaram, deram de comer, mataram a sede, curaram, mas em nenhum momento eles quiseram escravizar a mente, o corpo, a alma, para que eles fizessem tudo o que os discípulos ou que o Mestre Cristo queria. Eles apenas iam passando, levando amor, conhecimento, discernimento, mas sem prender nenhuma delas, deixando elas livres, amando, curando, libertando, ensinando, mas deixando elas livres, livres. Outro aspecto que adoece a muitos é o fato de pensar que os fenômenos da vida são obrigados a contribuir para aquilo que são os nossos planos, ou seja, nós pensamos e desejamos e tudo tem que cooperar para os nossos anseios no nosso tempo. Essa postura desequilibra qualquer pessoa porque a realidade é a seguinte: a partir do momento que iniciamos qualquer empreendimento, seja financeiro, familiar, social e outros imediatamente, começamos a andar em contramão. Por isso que a vida demanda o quê? Equilíbrio emocional. O que seria o equilíbrio emocional? Suportar tudo e saber esperar. O equilíbrio emocional é suportar tudo e saber esperar, saber esperar. Suportar não é exatamente ser duro, e sim sensível, resiliente. É o desenvolvimento da capacidade de se adaptar às situações e às circunstâncias da vida. Suportar tudo seria a ideia de assumir que não terei domínio sobre tudo que aconteceu e acontece na minha vida. Entretanto, através da paciência, tudo terminará conforme este texto sugere. Evolução. Tudo pode falhar, contudo, minha evolução é a única coisa que depende de mim. A nossa evolução espiritual, a nossa evolução como seres humanos, depende unicamente de cada um de nós na sua individualidade. A única forma de nos adaptarmos a esta dinâmica que faz evoluir é o entendimento de que o que buscamos como objetivo particular aparecerá sempre como resultado de termos alcançado um objetivo maior em comum. Só conhece o caminho da evolução os que não vivem para si mesmos, e sim para os que estão à sua volta. O caminho da evolução são aquelas pessoas que entendem que elas não devem viver somente para elas, mas também para outras pessoas, ou seja, levando a expansão, primeiro se expandindo e depois levando a expansão, o conhecimento e o discernimento para que essas pessoas também evoluam. A gente contribui também para a evolução de outros seres humanos, mas para aqueles que querem, para aqueles que se achegam ao conhecimento. Simples assim. Para os que estão à sua volta. Isso não tem nada a ver com filantropia, e sim com a dinâmica da própria evolução. Pessoas que têm ações voltadas para si mesmas têm um mundo diminuto voltado para o seu próprio eu, ou seja, pessoas egoístas, mesquinhas e soberba que acham que são as tal, os tal, e os demais devem obedecer, né? E não conseguem ver além do que elas são, medrosas, deprimidas, acanhadas, sentimentalistas, magoam-se facilmente, não perdoam, enfim,
São pessoas desequilibradas, claro, precisando de ajuda. Pessoas que têm as suas ações voltadas para as pessoas à sua volta expandem a sua visão. São como astronautas, exploram outros planetas, outros conhecimentos, outras coisas das dimensões espirituais. E não tem tempo para cuidar da vida alheia. A evolução é uma espécie de fio terra diante das tempestades da vida. A evolução é uma espécie de fio terra diante das tempestades da vida. A evolução espiritual, a evolução interior te ajudará diante dos desafios, das tempestades e dos caos que tu terás que enfrentar. Tu terás que enfrentar. A vida não é um mar de rosas, tu terá desafios, tu terá montanhas para escalar, tu terá abacaxi para descascar, tu vai ter sim desafios, vai ter problema, vai passar por algumas coisas que não são boas, mas se tu evolui o teu espiritual, se tu trabalha o teu interior, tu vai saber que tudo vai passar, apesar dos pesares. Você pode passar por tudo nesta vida, sem precisar enlouquecer. Experimente começar agora, volte todas as suas ações para fora de si. Contribua, melhore o ambiente das outras pessoas, alegre-se quando alguém é beneficiado, facilite e estude e trabalhe para intervir. Intervir é fazer uma intervenção de modo a interferir no desenvolvimento de tal coisa. No mar, quem quiser estabilidade, antes tem que estabilizar o barco. No mar, quem quiser a estabilidade, antes tem que estabilizar o barco. O mar é um mundo turbulento. O barco é a pátria e o lugar onde vivemos. Pare de buscar onde não contribuiu. Pare de buscar onde não contribuiu, onde ninguém te ajudou. Não volte a lugares que te massacraram, que te pisaram, que te humilharam. Não volte para um barco. Não volte para um lugar aonde te desestabilizou, te destruiu, te arruinou. Não escute vozes de pessoas que querem colocar sobre você uma carga e um jugo pesado. Não, não, não e não. Então, busquemos a nossa evolução para que a gente consiga passar por cima de todos esses obstáculos. E esta foi a mensagem desta segunda-feira, porque a vida não é um mar de rosas, é feita de desafios, é feita de mix de sentimentos, de circunstâncias, de momentos que vamos ter que passar, você querendo ou não. Mas com a evolução espiritual, com a evolução do seu eu interior, você conseguirá ter paciência, resiliência e saber que tudo o que está acontecendo é só um momento, é passageiro, vai passar e vai normalizar. Certo, amados? Vamos viver a vida de forma realista, não ilusória, tá bom? A vida não é um conto de fadas, eu queria que fosse. Eu queria que a nossa vida não tivesse dor, não tivesse sofrimento, não tivesse escassez, não tivesse fome, pessoas passando por dificuldades, pessoas que estão agonizando ao redor do mundo. Eu queria sim
que o mundo fosse um conto de fadas, mas a vida ela não é. E precisamos viver então a vida com paciência, com resiliência, esperando que tudo é passageiro, que tudo vai passar. A dor agora pode ser forte, o sofrimento pode ser forte, a escassez pode ser grande, mas se nós se esforçarmos, se nós buscarmos no sagrado, em Hashem, que tem bondade, misericórdia e compaixão, misericórdia, bondade e compaixão, o sagrado tem por nós bondade, compaixão, misericórdia, ele se compadece sim de nós, ele não nos julga, ele nos ajudará a passar por tudo que tivermos que passar e ele vai segurar a nossa mão, ele não vai soltar e ele estará conosco para que a gente atravesse para o outro nível, para um novo horizonte. Certo, meus amores? Eu espero que eu tenha contribuído, eu, mensageira. E eu peço mais uma vez, deixa seu like, é muito importante, não custa. Compartilhe, se não é inscrito no canal, se inscreva, certo? Um beijo no coração de todos. Arion.